Passagem seco pelo Mar Vermelho, capítulo 14. Falou o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem defronte de Pi-hahirote, entre Migdol e o mar em direção ao Baal-zefom. Em frente dele acampareis junto ao mar, porque Faraó dirá dos filhos de Israel: desorientados estão na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Os egípcios perseguem Israel. Avisaram o rei do Egito que o povo fugia, e mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, deixando ir Israel para que não nos sirva? E aprontou Faraó seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os capitães sobre eles. Endureceu o Senhor o coração de Faraó, rei do Egito, e ele seguiu os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com mão poderosa. Perseguiram-nos os egípcios com todos os cavalos e carros de Faraó. Seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos enquanto acampavam junto ao mar, perto de Pi-hahirote, defronte de Baal-zefom. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, pelo que os filhos de Israel temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isso o que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos servir os egípcios? Pois melhor nos fará servir os egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede a salvação que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós e vós estareis tranquilos. A travessia a pés enxutos. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, em seus carros e em seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, em seus carros e em seus cavaleiros. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e foi para trás deles. Também a coluna de nuvem que ia diante deles se retirou e se pôs atrás deles. E ia entre o arraial dos egípcios e o arraial de Israel, e a nuvem era trevas para os egípcios, e para Israel iluminava a noite, de maneira que em toda aquela noite não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez com que o mar se retirasse por um forte vento oriental. Por toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram divididas. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, tendo as águas como muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles até o meio do mar.
todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Aconteceu que na vigília da manhã o Senhor da coluna de nuvem e fogo olhou o arraial dos egípcios e alvoroçou o arraial dos egípcios, e tirou-lhe as rodas de seus carros, e os transtornou gravemente. Então os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. A morte dos egípcios no mar. Disse o Senhor a Moisés: Estende tua mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e ao amanhecer o mar retomou sua força, e os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Voltando, as águas cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia entrado atrás deles no mar. Não ficou nenhum deles. Os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, tendo as águas por muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou aquele dia Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na orla do mar. E viu Israel aquele grande feito que o Senhor executou contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Cântico de Moisés e de Miriam, capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, arremessando no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e meu cântico, e me foi por salvação. Este é meu Deus, e o louvarei, Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros e o exército de Faraó, e seus capitões escolhidos foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. Tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza de teu poder derribastes os que se levantaram contra ti. Enviaste tua ira, que os consumiu como restolho. Ao sopro de teu fôlego amontoarão-se as águas, juntaram-se as correntes como um montão. Os abismos coalharam-se no meio do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei dos despojos. Minha alma se saciará deles. Arrancarei minha espada, minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afogaram-se como chumbo nas impetuosas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em maravilhosas façanhas, fazedor de milagres? Estendeste tua destra e a terra os tragou. Em tua misericórdia guiaste o povo que remessiste. Com teu poder levaste-o à tua santa morada. Os povos ouvirão e estremecerão. Apoderam-se-ão de dor os filisteus. Então os príncipes de Edom se perturbarão dos valentes de Moabe. Deles se apoderou o temor, acovardaram-se todos os moradores de Canaã. Caía sobre eles temor e espanto, pela grandeza de teu braço. Emudecem como uma pedra até que tenha passado o teu povo, ó Senhor, até que tenha passado este povo que tu adquiriste, tu os
produzirás e os plantarás no monte e tua herança no lugar de tua morada, que tu preparaste, ó Senhor, no santuário que tuas mãos, ó Senhor, estabelecerão. O Senhor reinará eterna e perpetualmente, porque Faraó entrou com seus carros e seus cavaleiros no mar, e o Senhor fez voltar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram em seco no meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um adufe em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com adufes e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. A água amarga de Mara. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias pelo deserto sem achar água. Então chegaram a Mara, e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou seu nome Mara. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: Que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou-a nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu-lhe estatutos e preceitos, e ali os provou. Disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto perante seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. As codornizes e o maná, capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, no deserto. Ele dizia aos filhos de Israel: Quisera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar, pois nos trouxestes e este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu farei chover para vós pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Mas no 6º dia prepararão para guardar o dobro do que costumam recolher a cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que vós murmureis contra nós? Disse também Moisés: O Senhor vos dará à tarde carne para comer e pela manhã pão para vos fartar, porquanto o Senhor ouviu vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Pois quem somos? Vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. E falando Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés:
tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dizendo-lhe: ao cair da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E chegada a tarde, subiram cordonizes que cobriram o arraial, e pela manhã desceu o orvalho ao redor do arraial. Quando parou de cair o orvalho, eis que sobre a superfície do deserto havia uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Então Moisés lhe disse: é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor vos ordena: colhei dele cada um segundo o que pode comer, um pouco mais de 3,5 litros por cabeça, conforme o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acham em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, usando tal medida, não sobrou ao que colherá muito, nem faltou o que colherá pouco. Cada um colheu conforme podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não obedeceram a Moisés, e alguns deixaram dele para o outro dia, e criou bichos e cheirou mal, e Moisés se irou contra eles. Eu colhi um a cada manhã, cada um segundo o que havia de comer, porque aquecendo o sol, logo se derretia. A coleta do maná. No sexto dia colheram o dobro da porção de comida, pouco mais de 7 litros para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele disse: isto é o Senhor, tem dito: amanhã é o santo dia de descanso, o sábado consagrado ao Senhor. O que quiserdes cozer e fogo, cozei-o hoje. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o, e tudo o que sobrar, guardai-o para amanhã. Eles guardaram até o dia seguinte, segundo o que Moisés ordenará, e não deu bicho nem cheiro mau. E disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é dia de sábado para o Senhor. Hoje não o achareis no campo. Por 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é sábado, nele não haverá. E aconteceu que alguns do povo saíram no sétimo dia para colher e não acharam. Disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Senhor vos deu dia de sábado, e por isso no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, e ninguém saia dele no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia, e a casa de Israel chamou maná, e era como semente de coentro branco, e seu sabor como bolos de mel. Disse Moisés: isto é o que o Senhor tem ordenado: encherás cerca de 3,5 litros dele, e guardai-o para vossos descendentes, para que vejam o pão que eu vos dei de comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele cerca de 3,5 litros de maná, e põe-no diante do Senhor, para que seja guardado para vossos descendentes. E Arão o pôs diante do testemunho para guardá-lo, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã, e a medida é a 10ª parte de 35 quilos.